Queridos amigos, estimados irmãos, cuidado, hein, que o cavalo não passa encilhado duas vezes. Acho que vocês já ouviram essa expressão, né? Ouviram ou já disseram? Ainda mais agora aí no mês de setembro, as tradições gaúchas. O cavalo não passa encilhado duas vezes, muitas vezes se diz. E essa expressão, às vezes as pessoas se referem a ela quando querem dizer para alguém assim, ó, olha, não perde essa oportunidade, viu? Às vezes é uma oportunidade de trabalho, às vezes é uma boa oportunidade para trocar o carro, trocar de casa, oportunidade de um bom negócio para fazer. E botei até uma imagem aqui, né? No esporte também tem essa coisa da oportunidade, as oportunidades que são desperdiçadas. No futebol, no vôlei, no tênis, tinha aquela oportunidade, estava tudo pronto, mas por uma razão ou outra, ela acabou sendo desperdiçada, se desperdiçou a oportunidade. Hoje em dia, até se diz para ter cuidado, né? A próxima imagem ali, não é tanto com as oportunidades desperdiçadas, mas se chama muita atenção para os oportunistas. Hoje se fala muito aí das redes sociais e golpes assim, golpes assado. Olha, cuidado, hein? Cuidado, pode ser alguém tentando tirar uma vantagem indevida, né? E eu quero começar falando sobre essas oportunidades, essa temática, porque quem não perdia uma boa oportunidade era Jesus. Jesus não perdia uma boa oportunidade de contar uma parábola. Jesus contou mais de 40 parábolas. Se vocês lerem os textos dos evangelhos, e vão perceber aproximadamente 40 parábolas. Uma parábola era uma história de comparação. Jesus pegava algo corriqueiro e do cotidiano dos seus ouvintes, e com aquela comparação, queria orientar o seu pensamento e também a sua confiança para algo maior do que aquela realidade ali apenas. Uma comparação. A palavra parábola, né, significa isso, colocar do lado, parar, olhar, comparar. E a parábola que nós ouvimos hoje de Mateus, Jesus contou por causa da oportunidade que Pedro deu para ele. No capítulo 19, versículo 27, um pouquinho antes assim do que nós lemos, o apóstolo Pedro perguntou para Jesus assim, ó, Jesus, a gente deixou tudo para te seguir. O que será de nós depois? Essa foi a pergunta dele. O que vai ser de nós? E o Pedro estava perguntando assim, ó, qual era a recompensa que ele ia receber por ter deixado tudo, a família, os negócios, o seu ofício, ao que tudo indica, para seguir Jesus. E afinal, o que a gente espera receber quando larga algo, né, para seguir uma nova perspectiva, uma nova oportunidade? Senhor, que recompensa a gente vai ter? O Pedro perguntou. Estamos trabalhando para o Senhor. E Jesus respondeu para o Pedro, discípulos, vocês todos, fiquem tranquilos. Vocês vão se assentar comigo no trono dos céus, vocês vão poder julgar as tribos de Israel. Vocês receberão muito mais do que deixaram para trás, a herança da vida eterna. Fiquem tranquilos. Mas aí Jesus faz um alerta para o Pedro e para todos nós que pensamos como Pedro e os seus discípulos, seus colegas. Jesus faz um alerta, é uma frase meio enigmática, mas na parábola é simples de compreender. Vocês vão receber tudo, viu? Tudo, a herança da vida eterna, vão se assentar comigo, mas muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O significado dessa parábola é simples, mas profundo, queridos irmãos. Com essa parábola, Jesus assim estava querendo mostrar para os seus discípulos que conheciam ele, que estavam caminhando com ele, que eram orientados por sua palavra, defendiam Jesus também, que Deus vê as coisas de uma maneira muito diferente de como a gente vê. E na leitura de Isaías, que a Manuela nos leu, isso já aparece. Eu até botei o texto aqui, né? Pode passar ali a figura, né, dos trabalhadores da vinha, pode passar, eu coloquei o texto ali para a gente ver. Vamos ler em conjunto.
Como Deus vê? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como, no próximo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Pode passar o próximo. O dono da vinha prometia algo justo na parábola de Jesus. Uma vinha era uma plantação de uvas e precisava ser devidamente colhida, com atenção, muitas vezes com delicadeza, e é da vinha que vem o vinho. O vinho sempre é sinônimo de alegria, de festa, de comunhão, de estar na companhia daqueles a quem desfrutamos da companhia, de quem gostamos de estar perto. E a vinha muitas vezes era uma maneira, a plantação de uvas era uma maneira assim de se referir ao povo de Deus, aqueles que caminhavam com Deus, que andavam com Deus. A vinha não é só um lugar de trabalho árduo, a vinha era um lugar de aconchego, de segurança, de alimento, de certeza da esperança e da alegria. E este dono de terras que tinha a vinha, teve diferentes grupos de trabalhadores. Uns começaram na primeira hora de trabalho do dia, às 6 da manhã. Outros começaram às 9, um pouco depois. Já outros começaram a trabalhar meio-dia. O outro grupo às 3 da tarde. E acreditem ou não, né, para quem trabalha aí às 8 horas ou muito mais do que 8 horas por dia, teve um grupo que começou a trabalhar faltando 1 hora para encerrar o expediente. Começaram às 5 da tarde, o trabalho terminava às 6. E ele foi chamando, foi dando oportunidade para quem encontrasse. Ora, isso aqui não tem nada a ver com o período cultural que aconteceu essa parábola, não tem nada a ver com ser há 2000 anos atrás, um lugar totalmente diferente. Pensando assim como os seres humanos pensam, em todo lugar, em todo tempo, o que seria justo pagar? O que seria justo? Seria justo pagar para os que trabalharam mais, é claro. Mas o dono dessa vinha não é um dono qualquer. Ele não pensa como todos os seres humanos pensam. Ele não é um ser humano, o dono dessa vinha. Os trabalhadores que foram chamados por último, foram os primeiros que começaram a receber a recompensa. Mas aonde que isso é possível na cabeça da gente? Vai acontecer uma coisa dessa? Quem começou a trabalhar faltando 1 hora para terminar o dia e vai ser o primeiro a receber, e não terminou, a história não para por aqui na parábola de Jesus. Os trabalhadores que foram chamados por último, foram os primeiros a receber a sua recompensa, e aí começa. Receberam a mesma coisa que os trabalhadores do começo do dia. Quem levantou às 6 da manhã e foi lá trabalhar na vinha, recebeu a mesma coisa. E até aí, estava tudo bem. Tanto para os que receberam por último, os que foram chamados por último e os que foram chamados. Estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Mas quando os primeiros que foram chamados foram lá receber a sua recompensa, e eles viram que trabalharam o dia inteiro e receberam a mesma coisa, eles tiraram a atenção e o seu foco do Senhor da vinha, daquele que disse que lhes daria o que era justo, e que foi o combinado com ele, e começaram a se comparar com os outros. E ao se comparar com os outros, eles dizem exatamente isto, começaram a murmurar dizendo: esses trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós. Eles estavam dizendo assim: não, peraí, nós não somos que nem eles. Nós merecemos mais do que estes aqui. Queridos irmãos, queridos amigos, o nosso Senhor Jesus Cristo recompensou a Pedro por toda a sua vida de trabalho como um discípulo e como um apóstolo da pregação da sua palavra. E o Pedro em vida
foi perseguido, foi morto, crucificado de cabeça para baixo, viveu mais da metade da sua vida como um trabalhador da palavra de Deus, queria anunciar a palavra de Deus, imagina mais da metade da sua vida dedicada a isso, e recebeu a mesma recompensa do malfeitor na cruz. Me permitam mostrar para vocês, ali está a história de Lucas 23, versículos 41 a 43. Quando Jesus estava sendo crucificado, foi crucificado entre dois malfeitores, e um deles zombava de Jesus. Vem cá, tu não salvou os outros? Tira a gente daqui também, salva-nos a nós. E o outro malfeitor disse o seguinte: a nossa punição é justa, é justo, o que nós estamos recebendo é justo, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha, esse malfeitor da cruz, ele não teve a oportunidade de sair da cruz, resolver sua vida, ajustar a sua vida, recuperar os danos que causou às pessoas, a quem quer que fosse. Ele não teve nenhuma dessa oportunidade. Ele teve uma última oportunidade de arrepender-se, de crer. E diríamos num jogo de futebol, né? Nos acréscimos do segundo tempo, minutos para acabar, a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. Alguém vai dizer assim: mas esse cara aqui foi um oportunista. A diferença é que Jesus conhece o coração de cada um de nós e lhe prometeu e afirmou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que oportunidade! Já pensou deixar passar uma oportunidade dessa? Se uma oportunidade de negócios, às vezes, que a gente perde, a gente às vezes já se lamenta alguém disse assim que as oportunidades nunca são perdidas, alguém outro as aproveitará. Elas nunca são perdidas, elas são perdidas por nós. E a oportunidade da graça de Deus, no tempo da graça de Deus, na paciência de Deus, de continuar trazendo aos nossos ouvidos e aos nossos corações a sua palavra, continua diante de nós, queridos amigos, irmãos em Jesus. Quantas vezes a gente diz: tem que correr atrás das oportunidades, não vai cair nada do céu, vamos correr atrás das oportunidades. Humanamente falando, é isto mesmo. Mas com a graça de Deus, que pensa diferente da gente, basta aproveitar a oportunidade que o bom Deus nos dá. Não deixar passar, não desperdiçar. E Deus está perto de nós, Ele se coloca perto de nós na sua palavra para que a gente desfrute uma vida já neste mundo sem culpa, sem terror da morte, sem pavor, sem desesperança, com esperança. Às vezes, como os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro e olharam para o próximo e se foram tomados pela inveja, pela cobiça, pela raiva, por um sentimento de injustiça, às vezes a gente se vê assim também, nos nossos corações e nas nossas mentes. Cada um de nós, a mim, a cada um de vocês, o quanto cada um reconhece isto e é levado a reconhecer isto pela palavra, cabe a cada um de nós diante de Deus. Mas o dono da vinha chama a nossa atenção: amigo, eu não estou sendo injusto contigo, eu quero dar a ti, que chegou até mim agora há pouco tempo, o tanto quanto dei àquele que está comigo a vida toda. Esta é a abundante graça de Deus. A abundante graça de Deus que nos chama e que nos oportuniza viver e continuar vivendo. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. A maneira como Deus dispõe os seus caminhos à vida da gente não é como a gente pensa muitas vezes, mas na palavra Ele nos conduz. Essa é uma oportunidade maravilhosa que o pastor Mahler aproveitou, muitas outras pessoas aproveitaram, porque essa comunidade teve início, o nosso colégio teve início, a gente diria assim, né? Aproveitou, era uma oportunidade de ouro, não podia perder.
Imaginem só desperdiçar esta oportunidade de trabalho, de força, de comunhão com as pessoas que aqui estavam naquele ano de 1902. E se a gente tira os olhos da graça de Deus, como os trabalhadores fizeram, a gente pode se perder, porque a vinha, ou esta comunidade, ou este colégio, é um espaço onde nós podemos nos alimentar, estarmos seguros, identificados com os irmãos, com as pessoas que ali estão, a despeito de todos os problemas e dificuldades que temos. Não é uma desculpa para não nos fortalecermos na graça e nas oportunidades que Deus nos dá. Não importa se a gente chega cedo ou tarde, não importa se a gente já deixou passar 1, 2, 3, 4, 5, tantas quantas oportunidades Deus colocou diante de nós. Importa reconhecer que o bom Deus continua oportunizando a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês, ouvir, buscá-lo, como diz Isaías, e assim estarmos com Ele nesta vida e também rumo à eternidade. Como é bom a gente ver as crianças, os alunos chegam para o colégio, identificam alguém, a professora ou alguém que se sente seguro, é para ali que eu vou, é lá que eu vou, eu não vou para outro lugar, eu vou para lá. Que possamos assim também aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, de irmos até Ele, de fato, como diz Isaías, buscá-lo, encontrá-lo, pois Ele está perto e quer ser achado por cada um de nós. Que isto assim seja a realidade na vida de todos vocês, queridos irmãos. Amém.